A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais um dia para falarmos da palavra de Deus, do amor do Senhor Jesus que nos constrange a cada dia. Estamos aí nesta maratona bíblica diária, né? Toda semana estamos aí gravando vídeos novos falando sobre as mulheres da Bíblia. É muito importante nós meditarmos, né, como exemplos vividos a qual nós deveremos, né, estarmos aí praticando de acordo com a palavra de Deus, as santas escrituras, né, que tem para nós uma luz, um caminho melhor, uma vida melhor. Então, você que está aí nos acompanhando, ou você que está aí ouvindo essa mensagem hoje pela primeira vez, eu convido a você a se inscrever no canal, aleluia, para que você possa alcançar aí todos os vídeos, né, que forem postados e esteja também compartilhando essa mensagem de grande proveito para os nossos corações. Hoje nós vamos aqui meditar numa palavra que vai falar sobre justiça, sobre coragem, ousadia, de uma mulher que se chamava Tamar. Ela era nora de Judá. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 38, que vai falar sobre Tamar e Judá. Eu vou ler aqui alguns versículos que diz, Gênesis 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irã. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. Tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. Tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. Continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou na casa de seu pai. Daqui a pouco nós vamos ler mais à frente, né, os outros versos, a partir do verso 12, né, de número 12. Lemos aí até o verso de número 11, e nos mostra o quê? Que Tamar, ela foi esposa do filho de Judá, que se chamava Er. E diz a palavra que Er era um homem que foi mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Er com Tamar, eles não tinham filhos, né? Eles não geraram filhos. Porém, naquela época, existia uma lei que se chamava Lei do Levirato, né? Que, de acordo com a tradição judaica, uma vez que o marido morresse e a moça viúva, ela deveria cumprir a lei Levirato, casar-se com um parente mais próximo do falecido, para lhe dar descendência, né? Garantindo assim a continuidade da linhagem do marido e também para o seu devido sustento, né? Porém, de acordo com esta lei de Levirato, Tamar, ela deveria casar com um parente mais próximo e Er, o
o falecido de Tamar, ele tinha um irmão. O seu nome era Onã. E aconteceu que ela casou-se com Onã, e quando se tinha relação, ele não queria suscitar semente a seu irmão. E com isso, ele entrava a mulher do seu irmão e derramava na terra, para não conceder ali semente a seu irmão. Isso vendo Deus, que era também mau, né, aos olhos do Senhor, ele também o matou. Agora Tamar ficou viúva de 2 maridos, né? E tinha agora Judá mais outro filho mais novo, que ainda era muito pequeno, né? E o nome dele era Selá. Porém, Selá, ele precisaria crescer para dar essa continuidade à descendência, né? Da linhagem aí do marido morto, do que era seu irmão, no caso, o irmão de Selá. E Judá, vendo que a sua nora não tinha o que fazer a princípio, ele falou com ela: pois bem, então, agora volte-se à casa de seu pai, até que meu filho Selá fique maior, né, de idade, seja grande, e depois eu lhe darei a você. O tempo passou, Selá cresceu, Tamar, ela já estava na casa de seus pais, esperando, né, para que ela viesse dar continuidade à lei do levirato. No caso, o que aconteceu? Judá, com receio talvez de que seu filho também viesse a ser morto, como os 2 filhos seus foram mortos, ele não cumpriu com a lei. E diz a palavra que ele passa-se muitos dias, né? A mulher de Judá, ela morre. A partir do versículo 12 vai dizer que a sua mulher morre. E depois ele se consola e vai aos tosquiadores das suas ovelhas em Tímina. Ele e Irã, seu amigo sulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com o véu e disfarçou-se, assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher, né, a Selá. Vendo Judá, teve Tamar como uma prostituta, porque ela já havia coberto o seu rosto. Naquela época, as prostitutas, né, elas tinham um diferencial e elas se cobriam com o véu. Então, as pessoas não reconheciam a sua face de quem elas eram. Então, ele deu-a como uma prostituta, né? Dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entre a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que eu te darei? Penhor aqui era como se fosse um sinal de um cumprimento, né, que ele verdadeiramente depois lhe daria a recompensa. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço, o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Ela levantou-se, foi-se, tirou de sobre si o seu véu, vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o dulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às 2 fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma.
E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não o achaste, né? E aconteceu que quase 3 meses depois deram o aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Vamos aqui parar no versículo 24. Daqui a pouco nós vamos aqui dando sequência, né? É uma história longa, porém tem um conteúdo aqui muito abrangente, né? De um relato de Tamar, que para cumprir com a sua descendência, ela precisou ser ousada, se disfarçar como uma prostituta. Diz a palavra de Deus que Judá, ele exige para Tamar, né? Ele quer, para ele poder entrar a Tamar, né? Tê-la como uma mulher, mesmo sendo prostituta, ele teria que pagar a Tamar. Porém, ali ele não tinha o que pagar a Tamar. Então Tamar, ela usa aí como um sinal para que ele viesse depois a recompensar, e tudo isso já era uma estratégia de Tamar, né? Porque ela saberia que ela precisava de ter uma garantia da identidade de Judá. E com isso, ela assegurou ali a identidade dele, que foi o seu selo, o seu lenço e o seu cajado. Judá, nós vemos aí, ele tinha sinais evidentes ali de que ele estava realmente ali com seus olhos, vamos dizer assim, cego espiritualmente. Nós já vemos aí um ponto da cegueira espiritual na vida de um homem quando ele não pensa ao resolver alguma situação, né? Às vezes o momento que ele estava passando, a situação que ele estava vivenciando, pois bem, mas não era o motivo dele perder a sua identidade, a sua dignidade. Quando nós falamos de selo era como se fosse um anel naquela época, né? Uma pedra dura que podia ser como se fosse uma peça de louça, ou poderia ser de barro, né? E o valor que diversificava essa peça, mas a funcionalidade era só uma: fazer a vez do quê? De uma assinatura. Então quando ele pegava aquela pedra como um selo, batia aquela pedra, ficava ali a sua marca, né? Ele tirava o selo, a marca da assinatura ficava ali. E quando ele assumia qualquer situação, seja uma compra, seja um negócio, ele deveria ter a sua assinatura, bater com seu selo, né? E é como se Judá estivesse ali dando uma palavra dele, dando algo de importante que ele tinha, sua identidade, né? Para Tamar, sem saber que era Tamar. E também o lenço. Lenço significa como se fosse um cordão que prendia o anel do selo, né? É como pano suado. Representava a comunhão, representava algo pessoal. Louvado seja Deus. Era usado apenas por homens ricos, homens que tinham condições, símbolo de poder, de liderança, de autoridade. O poder na vida de um homem cristão, no homem de Deus, é um lenço suado com lágrimas. Quando nós pensamos em lenço, nós pensamos em algo íntimo. Só aqueles que entram verdadeiramente, aleluia, na intimidade com Deus, que é quebrantado o seu coração, tem uma vida, aleluia, de acordo com a palavra, aleluia, em lágrimas, se volta ao Senhor. Deus está à procura
de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade, aleluia, é derramar lágrimas, é se prostrar diante da presença de Deus. Nós vemos, aleluia, que Judá, ele perde a sua identidade e agora ele perde a sua intimidade para com Deus. Aquilo de intimidade que você tem para com Deus, não deixe perder, não. Esteja firme e constante a cada dia. Não deixe que o maligno venha tirar o foco que você tem na presença de Deus. Aleluia! O poder de Deus, a autoridade de Deus na tua vida. Lenço, pano suado, símbolo de autoridade. Judá, ele perde. E agora, Judá, ele também vai perder o seu cajado. Quando nós pensamos em cajado, nós pensamos em pastores que cuidavam das suas ovelhas, que significa o mesmo que uma liderança, ou algo assim do tipo, né? Um símbolo muito forte de um homem que Deus levanta na terra, de uma mulher que Deus capacita para uma grande obra e tem perdido o seu cajado. Tem perdido, aleluia, aquilo que o Senhor tem lhe dado, tem lhe abençoado. Aleluia, louvados a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos Judá, ele perdendo, aleluia, as prioridades, perdendo aquilo de primordial que o Senhor tinha lhe abençoado, estava nas suas mãos. Por um descuido, por um vacilo dele, ele agora fica desnorteado. Você imagina Judá, ele vai falar com o seu moço, vai lá que vai ter uma prostituta. Você lhe entrega o cabrito a ela e ela vai me devolver o meu selo, o meu lenço e o meu cajado. Porém agora ele não encontra a prostituta. Cadê a mulher? Sumiu. Imagina o desespero de Judá. Agora quem sou eu? Sem identidade, como se identificar que ele era Judá? Como resolver as situações, os problemas, como resolver tudo aquilo que ele precisava sem o seu selo, sem o seu lenço e sem o seu cajado? Nós vemos, aleluia, que a história continua. Tamar, tudo isso foi proposital, né, sobre a vida de Tamar. Ela pensou muito bem antes de acontecer tudo, e Tamar engravida. Quando Judá lhe descobre, agora ele exige, né, que ela fosse punida. Olha o que diz a palavra. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério, né, está grávida. E disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Naquela época, a mulher que tinha tal atitude, ela era exposta para com todo o povo, e ela era apedrejada, ela era queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e estes cajado. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Aleluia. Tamar, ela precisou a cumprir com a lei, e ela precisou fazer algo. Ela foi corajosa, né? Coragem da parte de Tamar, se fingir de algo que ela não era, para engravidar e dar descendência à sua família. Nós vemos que ela apresenta agora provas, né, ao seu sogro, a Judá. Quando Judá, o mesmo que iria queimá-la a público, apedrejar ela, e ela lhe apresenta as suas provas, o selo, o lenço e o cajado, como está aqui nos versos que nós lemos.
nós vemos, aleluia, que não tem como ele ter atitude quanto é a ela, porque ele mesmo disse, né, que ela era mais justa do que ele, porquanto ela estava cumprindo a lei. Louvado seja Deus. Depois disso, aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. Olha o mistério aqui. E aconteceu que, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira, tomando-a, e atou em sua mão o fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura, chamando o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Então nós vemos aí que Tamar, ela teve 2 filhos no seu ventre, gêmeos. Um se chamava Pérez e o outro Zerá. E há uma profundidade tão rica aqui nesse texto, que quando nós vamos lá no livro de Mateus, capítulo 1, né, nós vamos aí entender um pouquinho sobre a genealogia de Jesus Cristo. Lá, vamos ler aqui, ó, Mateus capítulo 1 diz, ó: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Olha só, nós vemos aqui a genealogia de Jesus. Também Pérez, que foi o filho de Tamar com Judá, ele teve aí o seu propósito na genealogia que veio na linhagem de Davi, aleluia, até chegar a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós concluímos, aleluia, sobre a importância de ter coragem diante de certas situações. Existem situações complexas por sinais, porém Deus tem um grande propósito nessas situações, né? Tamar, ela garantiu ali o seu direito da descendência de Judá, como também ela desmascarou Judá diante daquela hipocrisia que ele estava vivenciando. Judá, ele por um tempo, ele pensou que ele poderia, né, ficar encoberto, cobrir com o seu pecado, com aquilo que ele havia transgredido contra a lei de Deus. Primeiro, foi cego, foi enganado e estava ali transgredindo contra a lei de Deus. Ele deveria apenas obedecer. A palavra do Senhor, aleluia, é o nosso manual de instrução, de aconselhamentos doutrinários que precisamos preservar na nossa vida. Você tem tido a palavra do Senhor em primordial na sua vida? Ou você tem tentado burlar? Cuidado, cuidado, porque um dia vem à tona o pecado que está encoberto, as coisas, aleluia, que você vem tentando fazer em oculto, o Senhor vai trazer às claras. Essa palavra é forte, de acordo com aquilo que o Senhor ele tem para nos mostrar e nos ensinar. Então ficamos na palavra, permaneça firme no compromisso com Deus, seja cumpridores daquilo que o Senhor tem na sua vida. Aleluia, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. A palavra do Senhor, ela é fiel e digna de toda aceitação. Ela é poderosa, aleluia. Fica firme na promessa que o Senhor tem na tua vida. Seja corajoso como Josué. Seja corajoso como grandes exemplos de servos do Senhor.
aleluia, para que seja abençoado, venha herdar a terra da promessa. Louvado seja Deus, e que esta palavra, afinal, aleluia, venha aí trazer um fortalecimento na sua vida espiritual no dia de hoje. E como um exemplo aí de Tamar, da coragem, que mesmo em situações complexas e difíceis, ela venceu. Aleluia. Ela cumpriu a lei, teve a descendência garantida e o sinal de Deus, ele foi aí glorificado na sua vida, né? Ela fez parte aí da genealogia de Jesus Cristo. Grandes exemplos aí de coragem, justiça e fidelidade. Amém? Louvado seja Deus. Mais um dia chegamos aí no final dessa mensagem. Eu vou estar aqui orando, agradecendo ao bondoso Deus que tem aí nos comissionado esta mensagem abençoada em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus amado, nós agradecemos ao teu nome poderoso. O Senhor é o Deus que tem, ó Pai, nos instruído, nos fortalecido a cada dia, a vivermos e a sermos conduzidos pelo teu Espírito Santo. Eu te peço nesse momento, esteja conosco, esteja, meu Deus amado, com a vida dos teus filhos, dando graça, dando vigor e força na sua caminhada, Pai. Não os deixe, Pai amado, a viver, ó Pai, de acordo com os prazeres momentâneos da carne, mas ter uma vida focada em adoração a Ti. Uma vida, Senhor, aleluia, em estar mais na Tua presença e fazer o Teu querer e a Tua vontade, meu Pai. Que nada venha cegar a sua visão espiritual, mas que eles possam avançar, ó Pai. Ter autoridade no Teu Espírito Santo. Estar sempre de pé, marchando, prosseguindo, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas a cada dia, Senhor Jesus. Muito obrigado por mais este momento. E esta palavra é o que nós te pedimos desde já e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Chegamos aí ao final dessa mensagem. Espero aí que Deus tenha falado ao teu coração. Medite mais, pesquise e você vai ver profundamente aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.